Deus instruindo a Noé. Deus instruindo, Deus conversando, Deus passando as medidas da arca para Noé. Agora, por que Deus foi instruir a Noé? Porque Noé era obediente. Deus não iria perder tempo em instruir uma pessoa se ela não obedecesse. Deus instrui aqueles os quais lhe obedecem. A Bíblia nos fala que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Aqui nós vemos Deus conversando com Noé. Noé era um homem que Deus podia chegar nele e falar para ele, conversar com ele, instruir a ele. Que pessoa que nós deveríamos ser? Você, filho, você é um menino que o seu pai pode te instruir? Às vezes os filhos de hoje não podem nem ouvir os pais. O pai não tem nem como instruir o filho porque ele não para ouvir, ele não escuta. A mãe não pode instruir uma filha porque ela não escuta, ela não obedece, ela não respeita. Às vezes Deus não pode instruir as pessoas porque elas não respeitam, ela não ouve. Aí você fala assim, mas Deus não me guia, Deus não me dirige, porque você nunca parou para ouvir Deus te instruindo. Para Deus instruir uma pessoa, aquela pessoa tem que se humilhar, tem que escutar, tem que parar para ouvir a Deus. E Noé que parou para ouvir as instruções de Deus. Olha, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Era somente Noé que iria obedecer isso, por isso que ele foi a Noé. Farás compartimento da arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. E nós vemos que tudo que Noé ouviu de Deus, ele fez exatamente como Deus o instruiu. E foi a salvação dele. Meu irmão, quando Deus te instruir uma coisa, quando Deus falar algo para você, não retruca com Deus, não. Você vê que Deus também tinha falado com Adão e Eva lá no princípio, mas Eva deixou de obedecer a Deus para ser desnorteada pela serpente. E aquilo causou cada enfermidade, hospitais e morte. Você é uma pessoa a qual pode ser instruída? Deus pode te instruir? Deus pode falar com você? Deus instrui é aqui, ó. Aqui estão as instruções de Deus. Você, irmã, é uma mulher que Deus pode te instruir? Quando você lê as cartas aqui escritas, aí você fala, isso foi Paulo. Paulo recebeu de quem? Ele disse que não aprendeu de homem algum. Ele disse, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Ele ensinou o porte do homem, o porte da mulher, ele instruiu os filhos.
Vós, filhos, obedecei a vossos pais. Mas eu pergunto, quem pode parar? Quem pode submeter? Quem pode se humilhar, abaixar a cabeça, deixar a petulância, a arrogância para ouvir Deus falar? Nesse mundo que nós vivemos de milhões de vozes, é a voz da política, é a voz da moda, é a voz da beleza, é a voz disso, é a voz do orgulho, é a voz disso, da petulância. Mas quem pode parar e se recluir e deixar Deus falar com você? Você pode, moça. Você pode, moço. Deus pode falar com você? Muitos falam assim, mas Deus nunca falou comigo. Eu quero saber se você pode, se você tem tempo, se você tem humildade para ouvir Deus falando. Deus está falando a cada instante. Deus fala a qualquer homem e mulher que ousa parar para ouvi-lo e que não vai retrucá-lo, que não vai conjecturar com ele. Noé não foi conjecturar. Noé trabalhou 120 anos em obediência à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra escrita aqui. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ele fala, ele vem, instrui o modo do cabelo, ele vem, instrui o modo de vestir, ele vem, instrui o modo de se batizar, ele vem, instrui a mulher que ela não deve ser pregadora. E quem ouve? Quem escuta? Ele prometeu Malaquias 4, um profeta, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7. Quem para ouvir e obedecer o que ele disse? Agora, aqueles que param, aqueles que dão ouvido à voz de Deus, eles são abençoados. E principalmente a voz de Deus nesses últimos dias, que é uma mensagem que fala ao coração dos eleitos, é aquela voz que fala dentro. É uma voz que você se escuta, que se escuta na alma. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Feliz é aquele, feliz é aquela, o qual Deus pode falar, aquele que pode obedecer à voz de Deus. Deus te abençoe, que Ele continua, que você possa, quando você pegar essa Bíblia, você tenha humildade e saber que aqui é a palavra de Deus falando com você. Você tem disposição para obedecê-la? Que Deus te abençoe, que Ele continua falando no seu coração. Amém.